Amen, amen. Amém. Greetings from the church in China. Saudações da igreja na China. It's such a pleasure to be with you here today. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite. A special thank you to the pastor for having our team. Thank you so much. Muito obrigado ao pastor por receber a nossa equipe aqui hoje. Muito obrigado. And thank you to all of you. E muito obrigado a todos vocês. Please have your seat. Por favor, pode sentar. Our team has traveled a long way to get here. A nossa equipe viajou um caminho longo para estar aqui. First, I took 1 hour by train, Primeiro eu peguei 1 hora de trem, 40 hours by airplane, 40 horas de avião, 27 hours by boat, 27 horas de barco and another 30 minutes by bus. e depois 30 minutos de ônibus. Why do we come so far to be here with you tonight? Por que nós viemos de tão longe para estar com vocês aqui hoje à noite? The reason is we have a great God who has done great things in our life. A razão é porque nós temos um grande Deus que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. And we love talking about our great God. E nós amamos falar do nosso grande Deus. Do you love talking about God? Você gosta de falar de Deus? In China, I lead a weekly Bible study with Chinese brothers and sisters. Na China nós temos um estudo bíblico semanal com os nossos irmãos e irmãs chineses. And every week before we begin, I ask them, what has God done in your life this week? E toda semana, antes de começar o estudo bíblico, nós perguntamos: o que é que Deus tem feito na sua vida essa semana? And one of the sisters always says, I have a testimony to share. E uma irmã sempre dizia assim: eu tenho um testemunho para compartilhar. But she says, I have several. How many can I share today? E ela dizia assim: eu tenho muitos testemunhos, quantos que eu posso compartilhar hoje? And I see in this sister someone who is always looking to see what God has done in her life. E eu percebo que essa irmã é aquele tipo de pessoa que sempre está buscando ver o que Deus está fazendo na vida dela. And she wants to share it with others. Ela quer compartilhar com seus irmãos. So I ask you today, what has God done in your life? Então eu quero perguntar para você aqui hoje: o que é que Deus tem feito na sua vida? You are here today. Você está aqui hoje. So I know He's done something in your life. Então eu tenho certeza que Deus fez alguma coisa na sua vida. And God has brought us all here today, some from far and some from near, because He's worked in our life. Se Deus trouxe aqui nessa noite pessoas de tão longe, pessoas de tão perto, é porque Ele já tem feito alguma coisa na nossa vida. And today, I believe that He has a message for us from E His Word. hoje eu acredito que Ele tem uma mensagem para nós da sua palavra. So today my goal is that you will be encouraged to speak more about what God is doing in your life. O meu desafio hoje aqui é encorajar você a falar mais daquilo que Deus tem feito na sua vida. So I want us to read from the book of Mark chapter 5 verses 1 through 20. Então eu queria ler com vocês agora o que está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Please stand. Por favor, vamos ficar de pé. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. É assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu e caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome do Deus eu te peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. E acontece que no morro, perto dali, havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele disse aos espíritos, ele deixou e os espíritos saíram daquele homem, entraram nos porcos, e estes, que eram quase 2.000, se atiraram no morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo.
Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor lhes fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amen. Heavenly Father, you are great Senhor, debaixo da tua graça, and you do great things. o Senhor pode fazer coisas grandes. Please today give us open hearts to understand your word, Senhor, por favor, nessa noite abra os nossos corações para entender a tua palavra, to see the great things you are doing and to tell others about it. para que nós possamos entender as grandes coisas que o Senhor tem feito e espalhar essas notícias para os outros. We pray in your name. Amen. Nós oramos em teu nome. Amém. Please sit down. Por favor, sente. So Jesus had a mission. Então Jesus tinha uma missão. He went to a new place that the gospel had not come before. Ele foi num lugar onde o evangelho ainda não havia sido pregado. And you see that the place is filled with darkness. E ele vê que aquele lugar está cheio de trevas. There's a man who's possessed by many demons. Tem um homem ali naquela cidade que estava possuído por muitos demônios. A man who is completely under the control of darkness. Um homem que estava totalmente debaixo do controle das trevas. It's driven him totally insane. Ele estava completamente louco. It says that he roams the tombs like a madman, cutting himself, screaming, violence everywhere. E o texto vai dizer que ele saía correndo no meio dos túmulos, se cortando e gritando. In the book of Luke, it tells us that he was naked. E no evangelho de Lucas vai dizer um detalhe, que ele andava nu. In the book of Matthew, it tells us that he would violently attack anybody who came by. E no evangelho de Lucas vai dizer que o detalhe que ele atacava as pessoas violentamente. It is a man in complete despair. Um homem que estava completamente desesperado. We are not told how this man became demon possessed, A Bíblia não vai dizer para nós como que esse homem ficou possesso por demônios. but he is powerless to solve this problem on his own. Mas ele está completamente impotente para resolver esse problema. We don't know what lie Satan used to ensnare him at the beginning. Nós não sabemos exatamente que mentiras que o diabo usou para prender ele ali desde o início. But we know how Satan works. Mas nós sabemos como que o diabo trabalha. He's the father of lies. Ele é o pai da mentira. He makes big promises about power and pleasure and freedom and fun. Ele faz muitas promessas mentirosas de poder, de riqueza, de fama. But he's a liar. Mas ele é um mentiroso. He never keeps his promises. Ele nunca cumpre a sua promessa. He promises light, but what comes is slavery and chains. Ele promete vida, mas no final o que vem é escravidão e correntes. Whatever this man was hoping for, he didn't get it. He only got despair. Qualquer coisa, qualquer que seja o que esse homem estava esperando que acontecesse com ele, a única coisa que aconteceu foi ele estar preso em correntes e desespero. Have you ever gone out in the world to search for something Será que você já foi lá no mundo em busca de algo and been disappointed? e voltou de lá desapontado? The world without Christ is a very dark place. O mundo sem Cristo é um lugar tenebroso. Broken marriages, broken families, Famílias quebradas, casamentos quebrados, orphan children, depression, crime, alcoholism, drugs. filhos órfãos, pessoas viciadas em álcool, em drogas. What does the world need? O que é que o mundo significa? It needs the light of Jesus Christ. O que é que o mundo precisa? Precisa da luz de Jesus Cristo. Isaiah chapter 9 says the people walking in darkness have seen a great light. Isaías capítulo 9 diz que aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. That's Jesus. He came across the sea to meet this person and to bring the light to this dark place. E você vê que Jesus atravessou aquele lago para chegar naquele lugar de trevas e trazer luz para aquele homem. It's very interesting. If you read verse 2, it says that when Jesus got off the boat, immediately this man came there. É interessante porque no versículo 2 do capítulo 5 vai dizer que quando Jesus coloca os pés naquela terra, aquele homem vem correndo e se lança aos pés dele. How did he know Jesus was coming? Como é que ele sabia que Jesus estava chegando? Did someone call him on the phone? Será que alguém chamou ele no telefone? What it means is that Satan is organized.
E o que eu quero dizer aqui é que o diabo é organizado. And he is even sending this man to oppose Jesus. E o diabo envia esse homem, inclusive, para se opor a Jesus. Where God is working, Satan often is also working as well. Então, todo lugar onde Deus está trabalhando, o diabo vai tentar impedir o que está acontecendo ali. If we jump forward in the text, we can see that it may first appear that Satan was successful in opposing Jesus. E você vai ver que se você seguir em frente, você vai ver que o Satanás ele não teve sucesso em atacar e se opor a Jesus. Because the people got angry and they told Jesus, leave this place. Você vai ver que no texto, inclusive, as pessoas ficam com raiva e querem que Jesus saia daquele lugar. But Jesus' purposes are higher. Mas o propósito de Deus é maior. This man, it says, had a legion of demons inside of him. Esse homem tinha uma legião de demônios dentro dele. How many is a legion? Quantos demônios são uma legião? Did he have 10, 50, 100? Será que são 10? São 50? São 100? A legion is 3,000 to 6,000. Uma legião tem entre 3.000 e 6.000 demônios. Did he really have that many thousands of demons inside of him? Você já imaginou aquele homem ter centenas e milhares de demônios dentro dele? The answer is it doesn't matter how many he had. A grande questão é, não interessa quantos demônios havia dentro dele. He could have had 1 million demons, but they are nothing compared to the power of the King of Kings. Podia ter 1 milhão de demônios dentro dele, mas eles não conseguiam resistir o poder do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. One word from Jesus, they have nothing that they can do except to run away. Uma palavra de Jesus era o suficiente para botar todos esses demônios para correr. Jesus gave the word. Jesus deu uma palavra. He commanded them. He said, "Come out." Ele disse para eles, saia agora. They obeyed. E os demônios obedeceram. In the end, everyone will bow the knee and obey Jesus. E um dia todos vão dobrar os seus joelhos em rendição a Jesus. The light will overcome the darkness. A luz vai vencer as trevas. Jesus is greater than any evil you can ever face. Jesus é maior do que qualquer mal que nós possamos enfrentar. So do not be afraid. Então não tenha medo. If you want to win a competition, join the best team. Quando você quer participar de uma competição, você tem que se juntar ao time dos vencedores. Do you like winning? Você gosta de vencer? I like to win. Eu gosto de vencer. Ask your neighbor, do you want to win? Pergunte para quem está do seu lado, você gosta de vencer? Ask them, do you want to win? Você gosta de vencer? Now answer, then join Jesus' team. Então diga para ele, se você quer vencer, junte-se ao time de Jesus. Because Jesus wins. Porque Jesus sempre vence. This man could not overcome the darkness on his own. This community could not overcome the darkness on their own. Esse homem não conseguia vencer o mal por si mesmo. Essa comunidade não poderia vencer o mal por si mesmo. But Jesus is the light of the world. Mas Jesus é a luz do mundo. Through him we can overcome. E contra ele nada consegue vencer. 1 John 5:5 says, "For everyone born of God overcomes the world." 1 João 5,5 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. This is the victory that overcomes the world, even our faith. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. But the light can sometimes be uncomfortable. Mas a luz muitas vezes incomoda. When people saw the light, it made them uncomfortable. Quando as pessoas veem a luz e a luz deixa elas incomodadas. When I was growing up, I had a younger brother. Quando eu estava crescendo, eu tinha um irmão mais novo. And we shared a room. E nós dormíamos no mesmo quarto. And sometimes late at night, he would come in and turn on the light. E muitas vezes ele entrava no meio da noite e acendia a luz. And I would say, "Turn it off. E eu dizia para ele, apaga, It apaga. hurts my eyes." Tá queimando meu olho. My eyes weren't used to it. Meus olhos não estavam acostumados com a luz. Sometimes the light is uncomfortable. Algumas vezes a luz incomoda. It shines on our secret sins. Porque vai lá onde estão nossos pecados secretos. It brings out our guilt and our shame. Traz para fora a nossa vergonha, a nossa culpa. For them, they said, "This hurts too much." E para aquele povo ali, ele estava dizendo, não, essa luz está incomodando demais. Jesus' power is too great. O poder de Jesus é grande demais. We don't know what's going to happen when Jesus is here. Nós não sabemos o que é que vai acontecer se esse Jesus continuar aqui.
So they told Jesus, go away. Então eles disseram para Jesus, vá embora. Do we ever do that? Será que você faria isso? Do we ever say, Jesus' light is too strong, we have some sin we want to keep? Será que você é o tipo de pessoa que, quando a luz de Jesus começa a invadir e mostrar o que está acontecendo dentro de você, os pecados, você diz assim, não quero mais isso não. And we tell Jesus, go away. E você acaba dizendo para Jesus, vá embora, Jesus. Let's welcome the light into our lives. Não faça isso, vamos receber a luz na nossa vida. And shine into every corner of our hearts. E vamos deixar essa luz brilhar em cada canto do nosso coração. Our families, in our homes. E dentro da nossa casa, na nossa família. And then take it into the community around us. E nós vamos levar essa luz para a nossa comunidade perto de nós. Now I want us to look again at verses 15 to 17. Agora vamos dar mais uma olhada nos versículos 15 a 17. This man was naked, now he was clothed. Esse homem, ele estava nu e agora ele estava vestido. He was violent, but now he was calmly sitting there. Ele era um homem violento e agora ele está sentado e calmo. Before he was crazy and now he was sane. Antes ele estava louco, insano, mas agora ele está são. The people saw his change and they were scared. As pessoas viram a mudança na vida daquele homem e mesmo assim ficaram assustados. What's happening here? O que estava acontecendo aqui? We've never seen anything like it. Nós nunca vimos algo dessa forma. The answer is Jesus was happening. E a resposta é, aconteceu Jesus na vida dele. The light of Jesus changes lives. A vida de Jesus mudou a vida daquele homem. 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. He makes us totally new. Ele nos faz completamente novos. He's not like a chef who says, let's just sprinkle a little bit of salt on it and change the flavor. Ele não é igual um cozinheiro que pega um pouquinho de sal e só joga um pouquinho de sal ali só para mudar o sabor. Or put a little bit of flour onto the açaí to make it taste better. Ou coloca aí só um pouquinho de farinha no açaí para ficar com gosto melhor. He makes us totally new. Ele nos faz completamente novos. He makes us be born again. Ele nos faz nascer de novo. We were dead and he gives us life. Ele estava morto e deu vida nova. When I look out at you, I believe that many of you have had your life changed by the light of Jesus Christ. Quando eu olho vocês aqui nessa noite, eu sei que as suas vidas foram mudadas pelo poder de Jesus Cristo. Look around you. Do you see all the shining faces? Olha ao seu redor e veja aí os rostos brilhando com a luz de Cristo. Every single person around you has a story to tell. Cada pessoa ao seu redor tem uma história para contar. Many of you have been transformed. Muitos de vocês foram transformados. You were in the darkness, but now you're in the light. Vocês estavam nas trevas e agora você está na luz. But if you don't know what I'm talking about and you're still in the darkness, I hope that today will be the day you say, I want that light of Jesus. Mas se você está aqui nessa noite e você continua nas trevas, eu quero te dizer que hoje Jesus está te convidando para vir para a luz. I believe if we had time to hear from all of you today, we would hear so many testimonies of God's amazing work in you. Eu tenho certeza que se nós fôssemos dar oportunidade para todos aqui essa noite, nós ouviríamos testemunhos maravilhosos do poder de Deus agindo na sua vida. So I want you to just take a moment and reflect. Então eu quero que você pare agora e reflita. Think about your own life. Pense sobre a sua própria vida. Think how God has brought you here today. Pense como que o Senhor te trouxe aqui essa noite. Do you remember when he first came to you? Você lembra a primeira vez que Jesus chegou na sua vida? Do you remember the person who first shared with you? Você consegue lembrar a primeira vez que alguém falou de Jesus para você? Do you remember the first time you heard the word of God? Você lembra a primeira vez que você ouviu a palavra de Deus? Think about what you were like then, Pense que agora você estava como eles. and then what you're like now. Como você era antes e como você é agora. And I believe that many of us are also here because we've seen that change in others' lives around us. E eu tenho certeza que muitos estão aqui porque viram a mudança que aconteceu na vida de outros. So say thank you to God because he has changed you. Então agradeça a Deus porque Ele é quem muda a sua vida.
Do you realize that without His grace in our life, we would be like that crazy man, controlled and under the power and dominion of Satan? Sem a graça de Deus, querido, a única coisa que nós temos é o que aconteceu com esse homem vivendo nas trevas, louco, acorrentado e sem esperança. Slaves to our temptations, Escravos das nossas tentações, dead in our sins, mortos nos nossos without pecados, hope and separated from God. sem esperança e separados de Deus. But praise God for His grace. Mas muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Because of His grace, we can be sons and daughters of the King of Kings. Por causa da graça do Senhor, hoje nós somos filhos e filhas do Rei dos Reis. Doesn't that make you excited? Não é bom isso, queridos? If not, then the person next to you needs to check your pulse. Se você não está feliz por isso, você tem que checar no pulso da sua pessoa para ver se ela não está morta. Look at the person next to you. Olha para a pessoa perto de você. If they're not excited, Se eles não estão animados com isso, check checa o pulso delas aí para ver se elas estão vivas. if they're dead or alive. Vê se elas estão vivas ou mortas aí. I want us to know that we are alive because of Christ. Let's tell others that every day. E já que você está vivo por causa de Jesus, fale dele todos os dias para os outros. In this passage, we've seen some very amazing things. Ele tem feito coisas maravilhosas. My favorite part comes last. E agora a minha parte favorita vem no final da mensagem. After having his life changed by Jesus, this man comes to Jesus. Depois que esse homem teve a vida mudada por Jesus, agora ele vem para Jesus. You know what he asked Jesus? Você sabe o que é que ele pediu para Jesus? He says, I want to follow you. Ele disse assim: deixa eu te seguir. Can I be your disciple? Eu quero ser seu discípulo. What does Jesus answer? E qual foi a resposta de Jesus? No. Não. What? O quê? What do you mean no? Como assim não? How can Jesus say no, you can't follow me? Como é que Jesus pode dizer para aquele homem: não, você não pode me seguir? What Jesus said is go home. O que Jesus disse foi: vá para casa. Go to your people Vá para o seu povo and report to them what great things I have done for you. e conte a eles as grandes coisas que estão sendo feitas por você. Tell the people how I've had mercy on you. Fale para as pessoas como ele foi misericordioso com você. In other words, you don't have to wait. I want you to start sharing the good news right now. Em outras palavras, você não precisa esperar. Vai e compartilhe as boas novas agora mesmo. What can we learn from this? O que é que nós aprendemos aqui? You don't have to go to seminary or theological school before you can start telling others about Jesus. Você não precisa ter feito um seminário ou teológico ou um treinamento para falar para as pessoas sobre Jesus. This man was not a theologian. Você não precisa, ele não era um teólogo, He wasn't a pastor. He wasn't a church leader. ele não era um pastor, não era o líder de uma igreja, But God did something in his life. mas Deus fez algo na vida dele. And he could take that and tell others. E ele fala assim: pegue isso e conte para os outros o que é que Deus fez na sua vida. He had a story to tell. Ele tinha uma história para contar. So Jesus said, go E Jesus falou: vá, and tell it. conte para eles. You don't have to know all the answers before you can start telling others about Jesus. Você não precisa ter todas as respostas para poder falar para os outros sobre Jesus. How many answers did this man know? Quantas respostas esse homem tinha? He knew very little. Ele sabia bem pouquinho. But Jesus didn't ask him to tell what he didn't know. Mas Jesus não falou para ele contar o que ele não sabia. All he could tell is what he did know. Jesus falou para ele contar aquilo que ele sabia. What Jesus had done for him. O que era o que Jesus tinha feito na vida dele. So do not make the excuse and say, I don't know enough. Então não fica arrumando desculpa dizendo eu não sei o I suficiente. haven't learned enough. Eu não aprendi muita That's for coisa. the pastor. That's his job. Eu não sou um pastor, eu não sou um pregador, o trabalho é deles. Whatever God has given you, take and give to others. Qualquer coisa que Deus já fez na sua vida, vá e conte para os outros. When God answers your prayers, tell people about it. Se Jesus responder uma oração sua, conte para as pessoas sobre isso. Share what you are thankful for. Compartilhe com elas pelo que você é grato a Deus. You probably don't understand the meaning of the four-headed beast in the book of Daniel. Você pode até não saber qual é o significado da besta de 4 cabeças do livro de Daniel. That's okay. Tá bom, tudo bem. You don't have to talk about that. Você não vai falar isso com as pessoas na hora que você for pregar o evangelho. Talk about what you know. Fale sobre aquilo que você sabe.
You don't have to be a successful person or say, first, I need a good reputation to tell people about Jesus. Você não precisa ser uma pessoa de sucesso, com muita reputação para poder falar sobre Jesus. I've talked to people before and said, go, tell people about Jesus. E às vezes eu digo para pessoas lá perto de mim, vá, fale para as pessoas sobre Jesus. I tell them, tell your families. Fala para sua família. They say, Eles dizem I assim, don't have a good reputation. eles falam assim, mas eu não tenho uma reputação muito boa. I'm not very successful in my life. Eu não sou uma pessoa de sucesso na vida. I need to get successful first. Primeiro eu tenho que ser uma pessoa vitoriosa, cheia de sucesso. And then they will believe in me. Aí eles vão acreditar em mim quando eu falar com eles. What did Jesus tell this man? O que foi que Jesus disse para esse homem? Go now. Vai agora. That's what made the testimony powerful, because they could immediately see the change in his life. E esse é o maior poder do testemunho, quando eles viram a mudança que Jesus fez na vida dele. I ask you today, do you have a reputation that when you enter a room, people see you and they run screaming in the other direction? Talvez alguns tenham uma reputação que as pessoas chegam, olhem e saiam gritando na direção contrária. That is the reputation this man had before Jesus. Esse homem antes de Jesus, a reputação que ele tinha era as pessoas ficarem com medo dele. When people saw him on the side of the road, they would run the other way. Quando as pessoas viam ele vindo, elas saíam correndo pelo outro lado. But Jesus had changed him. Mas Jesus mudou ele. So, it would not be because of his intelligence or his success or his reputation or his knowledge that people would believe in his message. Então, não era por causa da inteligência dele, da sabedoria dele, do sucesso dele, da reputação dele, que as pessoas iam ouvi-lo. It's not the power of you that changes lives. Não é o poder que está em você que muda as vidas das pessoas. It's not because of the great preaching of the pastor that changes people's lives. Não é porque o pastor prega tão bem que a vida das pessoas vai mudar. We do thank God for those people. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que sabem compartilhar a palavra. But it is the power of God. Mas é o poder de Deus que muda as pessoas. When you tell people about God, it gives him an opportunity to work in their hearts. Quando você fala para as pessoas sobre Deus, você dá a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar no coração delas. The Holy Spirit changes lives. E é o Espírito Santo quem muda a vida das pessoas. And we also see the principle here, not to come, but to go. E nós vemos um princípio poderoso aqui que não é vir, é ir. Even Jesus' goal is not to gather as many disciples around him as possible. Você vê que a missão de Jesus não era simplesmente ficar juntando pessoas ao redor dele. His goal is to send. O objetivo dele era enviar. If your life has been touched by Christ, share it. Se a sua vida foi tocada por Cristo, vá e compartilhe com as pessoas. Not just for pastors or missionaries or Sunday school teachers. Não importa se você é pastor, missionário ou professor da escola dominical. I want you to say right now, it is for me. Não diga que é só para eles, diga agora para quem está ao seu lado. Diga, bata no pé, diga, é para mim. Let's hear it. Me. Diga, eu. It's for me. É para mim. I believe that God has brought you from the darkness into the light. Eu acredito que Jesus trouxe você das trevas para a luz. Will you take that light and light up others? E agora é hora de pegar essa luz e sair para iluminar a vida dos outros. At the very end of this passage, we see that Jesus left that area. E nós vemos no final desta passagem que Jesus foi embora daquela região. It almost looks like, in some way, Satan won. E parece aos olhos humanos que o diabo venceu. Satan was probably celebrating. Ha, he's gone. Talvez o diabo esteja lá assim, fizemos Jesus embora. Saying, this land is mine. Agora essa terra é minha. But God's ways are higher. Mas a graça de Deus é muito maior. Jesus said, I don't need to save many people first. E Jesus falou, eu não preciso salvar muitas pessoas aqui. I will touch one Eu person. vou tocar uma pessoa. He will go and tell others. E ele vai tocar todas as vidas dos outros ao redor dele. The next time Jesus came back, A próxima vez que Pedro voltou lá, 4,000 people were waiting to listen to him. 4.000 pessoas estavam lá para ouvir ele. Jesus used a spark to light a great fire. Jesus usou uma faísca para colocar fogo naquela região. You can be that spark too. E essa última parte aqui. But you're not alone in this task.
saiba que você não está sozinho nessa tarefa. Jesus is with you and he will help you. Jesus está com todos os desejos de ajudar você nessa tarefa. He told this man to speak and tell what God had done. Faça como esse homem e vai conte aquilo que Deus fez na sua vida. But when he sent out the disciples in the end of Matthew to do the Great Commission, he said, I will be with you. Ele fez essa promessa ali para os discípulos no livro de Mateus, quando ele disse assim, olha, vocês vão pregar e eu estarei com vocês. In the book of Acts, No livro de Atos, he told them, wait for the Holy Spirit. ele falou assim, esperem pelo Espírito Santo. And the Holy Spirit came, E o Espírito Santo veio and then they went. e eles foram. Trust in the power of God. Acredite no poder de Let us Deus. be like Paul, who said, I am not ashamed of the gospel of Diga como o Christ. apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, For it is the power of God. porque ele é o poder de Deus. How amazing it would be if you were a church like that. E imagine se ele pudesse estar numa igreja como essa. So I ask you, Então eu te digo, what has God done for you? o que é que Deus tem feito por você? Will you tell others? Você está disposto a contar aos outros? Yes? Sim ou não? Yes? Yes or no? When? Quando? Now. Yes! Yes! I don't want you to wait to tell others. Eu não quero que você espere para contar para os I want outros. to take 2 minutes right now. Eu quero pegar 2 minutos seus agora, I want you to rapidinho. turn to the person next to Eu quero you. que você vire para a pessoa que está do seu lado. And I want you to tell them one thing God has done in your life this week. Eu quero que você fale com a pessoa que está do seu lado. Eu vou te dar 2 minutos para falar para a pessoa do seu lado o que é que Deus tem feito na sua vida essa semana. Because God doesn't just give us a message up here, He gives you a message there Porque too. Deus não deu mensagem só para o pregador, não. Ele deu a mensagem foi para você, igreja, também. 2 minutes. 1 minute, tell what God has done for you. Next minute, the other one tell. 2 minutos agora, rapidinho. 1 minuto, uma pessoa fala para o outro e o outro minuto o outro fala para o outro sobre as coisas que Deus fez na sua vida. Vai lá. 2 minutes, start 2 now. minutos. 1, 2, 3, go! É o mais alto. Teu nome. Teu nome. Os tronos e domínios, governos. Teu nome. E os anjos cantam. Toda a criação santo, Ele é santo e o teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Hey, tu sempre serás santo.
Let's not just share about what God has done for us today, but let's go out into this place and continue to share what He's done for us day after day after day. Como nós ouvimos essa noite, você recebeu a palavra. Faça como esse homem. Saia daqui hoje determinado a compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, dia após dia. Heavenly Father, we thank you that you are a great God who does great things. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus grande que faz grandes coisas. We thank you that you bring the light into the darkness. Obrigado porque o Senhor traz luz à escuridão. We thank you that you have the power to change lives and change our hearts. O Senhor tem o poder de mudar as nossas vidas, de mudar os nossos corações. I thank you, Lord, for every single person in this room, Eu te agradeço por cada pessoa aqui desse ambiente, for the amazing things you've done in their life, for the story that you have given them. pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na vida deles, pela história que eles carregam. And give us the boldness, Lord, to go from this place and tell others about you. Senhor, nos dê a ousadia para sair desse lugar e estar disposto a compartilhar com os outros aquilo que o Senhor tem feito. Help us to never be silent, Nos ajude a nunca ficar calados, but to know that through our testimony you can change even more lives. porque através do nosso testemunho muitas vidas podem ser transformadas. You are holy. O Senhor é santo. And today we exalt you and we lift your name on high. Nós queremos levantar o teu nome alto e exaltado nessa noite, Because you're the King of Kings and Lord of Lords. porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. In the name of your powerful Son Jesus, E we pray. no nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios. Adore a Deus. E poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. No teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aplauda o Senhor Jesus, dando glória ao seu nome. Quem ouviu Deus falar contigo, dá glória ao nome do Senhor. Aleluia, se sente adorando nesse mesmo